Olá pessoal, mais um podcast falando de negócio. Hoje eu estou recebendo uma amiga, uma parceirona aqui, jornalista, professora, escritora, gosta de confusão, uma pessoa assim super tranquila, mas gosta de buscar informações, que faz parte da profissão dela, é jornalista investigativa, Cineira Correia. Seja bem-vinda. E dona de negócios. Ai, dona de empreendedora nata. Empreendedora. Seja bem-vinda, Cineira. Obrigada pelo convite. Olá a todos, tudo bem? Tudo tranquilo. Cineira, como é que é ser uma das jornalistas assim, respeitada, mas ao mesmo tempo bastante temida pela forma como você vai buscar aprofundar o conteúdo, você não larga, pega o osso, só larga quando o negócio está bem lambidozinho, com todas as informações esclarecidas. Como é que é isso no mercado político? Nós estamos no mercado praticamente 100% político. Como é que é essa vida aí no jornalismo? Roraima é um estado diferenciado, porque a gente tem uma proximidade aqui em Roraima com o poder que é diferente de outros estados onde você trabalha. Então aqui você vai num restaurante e você encontra o deputado sentado lá, você está andando na rua, o governador vem te cumprimenta, que são situações que pra gente que mora em Roraima são muito comuns e muito usuais, mas para quem vive em outros estados não, é diferenciado. E no jornalismo, esse relacionamento tão próximo com o poder, ele faz com que a gente fique um pouco temeroso de tudo que você divulga. Mas eu não tenho muito esse temor, porque eu acho que quando você dá informação com respeito, ouvindo todos os lados e da forma mais prática, da forma mais verdadeira possível, porque nem sempre a gente consegue colocar tudo aquilo como ele deve ser, não tem como dar errado, Não tem como você ser desrespeitado, não tem como aquilo que você está divulgando não alcançar o teu ouvinte, o teu leitor, o teu telespectador e inclusive a pessoa que é a tua fonte, O jornalismo ele é baseado nas fontes, então eu tenho muita gratidão por toda essa confiança que eu tenho no meio político, que sou uma jornalista hoje política, trabalho dentro dessa área. E é muito interessante você ver essa questão dos bastidores, como funciona, as ligações, como a política ela rege o roraimense de modo geral. Mas a política, pela percepção que tem a população, e o jornalismo, pela percepção que a população deveria ter. Qual é esse conflito aí do famoso jornalismo marrom, que muitas pessoas ainda falam, mas que eu sei que você é contrária a isso, você quer bater na ferida, independente de quem atinge, até porque notícia é notícia, Notícia é notícia. Claro que você dá notícia se ele fosse seu amigo com uma dó no coração, Mas aí não tem muito o que fazer. Você tem aquela proximidade com o político, poxa vida, podia ser outro político e não ele, Mas você vai divulgar do mesmo jeito. Vai divulgar com dó no coração, manda uma carinha de chorinho pra ele lá, mas divulga. Então eu não tenho muito isso, não, porque todo mundo que trabalha, que convive comigo, que é minha fonte, que é meu entrevistado, sabe que se fizer alguma coisa de errado, eu vou divulgar. Vou divulgar com dó no coração, mas vou divulgar. Agora, alguma dessas vezes você já se sentiu acuada? Não, não. É complicado porque a gente vive num estado que é extremamente, eu sempre falo assim, um pouco acima de uma corrutela, Então, em relação a público e em relação à maneira como você dá a informação. Então, nem sempre aquela informação que você dá é o que o público quer ver ou quer ouvir. E esse público ele tem uma ligação muito forte com essas figuras de poder e de autoridade. Então ele não quer que mexa com o político que ele colocou lá, mesmo que o político faça alguma coisa errada ou isso ou aquilo. E aí quando você divulga alguma informação nesse sentido, o mensageiro leva a primeira pancada, leva a primeira porrada. E às vezes é difícil você se posicionar ou se colocar. Então, eu não me sinto acuada dentro do trabalho jornalístico que eu faço. Claro que às vezes você tem que ter um jogo de cintura e você tem que explicar como funciona, às vezes melhorar uma manchete para não ficar tão... Às vezes colocar uma fala maior daquele que está sendo
ali colocado, mas a informação ela tá lá, as pessoas que leem, elas têm aquele bom entendimento sobre aquilo que está sendo divulgado, você consegue depois fazer uma outra notícia mais positiva, e aí a gente vai sempre nessa maneira de se colocar a informação para que chegue nas pessoas da maneira mais clara e mais verdadeira possível, né? Você considera que a população tenha político de estimação? Ah, e o jornalista tem político de estimação? Tem as figuras políticas com quem você tem um pouco mais de empatia. Eu sempre digo assim, por exemplo, quando vai ter uma votação, uma eleição, claro que você pensa na comunidade, no bairro, no trabalho que aquele político fez, mas, por exemplo, eu também coloco dentro do ponto quando eu vou votar em alguém, ele é fofoqueiro, ele me conta coisas da Assembleia, da Câmara, do governo. Ele é uma pessoa que vem e fala para mim notícias de bastidores. Eu coloco isso no peso também, entendeu? Na hora do meu voto. Então, todo jornalista tem aquele político que você tem um pouco mais de empatia, né, com o trabalho dele, com a maneira como ele se posiciona. Eu busco não misturar muito com o pessoal. Eu não sou uma jornalista que frequento casas de político, não sou uma jornalista que vou em festas pessoais de político, ou que tenho amizades com qualquer pessoa que pode, porventura, ser alvo de uma matéria minha ou algo assim, mas tem um relacionamento de muito respeito, de muito carinho, de muita amizade, porque todo mundo está trabalhando. Eles estão trabalhando, eu estou trabalhando. Então eu tento respeitar esse trabalho dentro dos limites, dentro do máximo possível. Tem aqueles que você detesta, né? Fiquei pensando, meu Deus, por quê? Mas é informação. Esses sentimentos pessoais que a gente tem dentro da gente, eles não devem interferir com a notícia, eles não podem interferir com aquilo que você divulga. Então o que você divulga ele tem que ser o mais real possível do que aconteceu e de forma clara para a população. E sempre vai dar certo se fizer assim. Pessoal, o que a Cineida está colocando, a Cineida trabalhou comigo muito tempo na Secretaria de Comunicação do Governo do Estado, e ela tem isso. E a gente às vezes tinha bastante embates, porque ela realmente tem esse negócio do aprofundar. É uma característica da Cineida e buscar. E normalmente quando a gente vai coletar informação, a gente vai na esperança que a gente consiga trazer essa informação. E quando tu entrevista aquele político que não tem nada para te dar, como é que funciona? Aqui em Roraima eu não tenho tanta dificuldade assim não, porque eu tenho dois tipos de político. Aquele político que já dá informação demais, que você tem que peneirar, né? Exemplo, o governador Denário, tu não consegue fazer uma entrevista com ele com menos de 1 hora, ele falando para ti sobre todos os assuntos diversos, além do assunto que você foi buscar. E você tem aquele político que tem um pouco mais de dificuldade em dar informação, mas eu tenho uma relação tanto de confiança que eu já meio que sei o que ele quer dizer com aquilo que ele não está dizendo, e eu já falo para ele o que ele vai dizer, e ele já diz, tu já sabe o que eu vou dizer, o que eu quero dizer, o que eu estou dizendo dentro dessa informação, então eu uso muito essa relação de confiança, mostra um pouco daquilo que ele falaria e sempre concordo, então você meio que mistura a assessoria de imprensa com o jornalismo que você faz. Claro que a informação é uma coisa, mas a fala dele, né, não tem problema você dar uma colaboração naquilo que ele deveria dizer, ou diz, ou coloca, e eu sempre faço isso. É quase uma jornalista mãe de Ná, né? É quase uma mãe de Ná. Eu sei que ele falaria isso se ele soubesse falar isso. Uma outra coisa, né? E o jornalismo, quando a gente pensa ele voltado para a iniciativa privada, né? A gente iniciou a conversa falando de um Estado praticamente público, né? E olha que já vem reduzindo muito a participação do poder público no PIB, mas ainda é significativo. Como fica a iniciativa privada? Vamos dizer que a Cineida hoje saísse da jornalista que atende política para ir para a iniciativa privada. Quais seriam as dificuldades? Pois é, aqui em Roraima também tem essa diferenciação, porque fora daqui toda empresa, né, tem uma assessoria de comunicação, toda empresa divulga, trabalha de forma comercial com essa divulgação, como tem que fazer, contrata um profissional que saiba fazer essa divulgação.
E aqui não, a gente ainda tem um trabalho muito amador, eu posso colocar assim, em relação à questão das empresas, mas a gente está galgando espaços. Eu acredito que hoje muitas empresas já buscam uma profissionalização maior desse trabalho de assessoria de comunicação, já entendem que precisa ter, né? Precisa ter para como vai divulgar, de que forma vai colocar. A gente tem aí vários exemplos, Faculdade Catedral, por exemplo, né? Que agora está aí com o pessoal colocando medicina, então já deu um up na comunicação, já faz uma divulgação mais intensa daquilo que tem, e outras instituições, outras empresas. E é muito interessante isso, porque além de abrir um leque de opções no mercado de trabalho para quem vai para o jornalismo, esse jornalismo mais comercial, também faz com que as empresas profissionalizem a divulgação dos seus serviços, da sua oferta. Isso é extremamente importante, porque às vezes a gente tem empresas aqui que você vai buscar uma coisa e você não sabe que aquilo existe, né? E enquanto que se tivesse uma assessoria de comunicação ou uma divulgação mais efetiva, todo mundo saberia que aquilo existe. Muita gente está com muita procura e a gente tem um crescimento grande de empresas. E é um cuidado que é interessante os jornalistas terem com essa questão da informação. E é um mercado de trabalho que se abre com um público, que eu sou professora agora na Universidade Federal e eu estou vindo de uma coleta de estudantes com muita criatividade, né, com muito senso de como o jornalismo deveria ser, funcionar, com muita sede de estar no mercado de trabalho, trabalhando dentro dessa área, efetivamente fazendo uma diferença na comunicação. E aí hoje tem um mercado que vai se abrir, que é esse mercado de negócios, para esse público que já está saindo da universidade diretamente para o mercado. Então, eu acredito que em pouco tempo a gente vai ter uma profissionalização muito maior das empresas nessa questão da comunicação. Muito bom. Pronto, você falou que você está na academia, né? Eu acompanhei, você fez lá o processo para professora substituta, sim, né? Sim. Está lá dando, eu encontro com ela durante o mestrado, encontro quase toda noite, corredores e tal. E assim, quando eu ministrei aula, eu tinha sempre era o questionamento do primeiro dia. O que você quer fazer quando você sair daqui depois dos seus 4, 5 anos de faculdade? 95% dos estudantes diziam que queriam ser servidores públicos. Isso continua, mesmo com isso que você colocou, existe uma evolução do jornalismo comercial, jornalismo empresarial. Ou as pessoas continuam com essa visão, ou realmente a preocupação com o mercado começou a ser um estalo dentro, principalmente das universidades públicas. Como é que está isso? Não, assim, eu não vejo mais esse foco nos meus alunos, por exemplo. Eles querem ser jornalistas, eles querem ser bons profissionais, eles querem aprender, eles têm sede do conhecimento, eles querem aprender a fazer tudo que tem que fazer dentro do jornalismo de uma forma correta, e aí eles querem escolher como eles vão trabalhar. Entendeu? Eles têm esse foco no trabalho que eu acho muito interessante e uma criatividade. Eles têm uma criatividade que eu, por exemplo, não via na turma quando eu fiz faculdade, não via quando eu fiz mestrado nas turmas anteriores. Eles têm eles são muito criativos, então eu acho que o mercado ele vai se beneficiar muito com essa geração. Todo mundo fala, é uma geração muito do mimimi, uma geração neném, né? Nem trabalha, nem estuda, nem isso. Mas quem está no estudo, quem está indo para o mercado de trabalho lá, não é essa a percepção que eu tenho. Eu tenho que eles são uma geração muito criativa. Eles se ligam muito na questão da emoção, sim, mas eles também querem muito fazer da melhor forma possível. Eles são antenados, eles buscam formas alternativas de fazer a mesma coisa. Então, é uma percepção muito interessante dessa sede deles por conhecimento e por trabalho, que eu acho que o mercado vai se beneficiar muito quando eles saírem das universidades, ou até agora mesmo como estudantes, pegando, né, a gente que vai. Então, é interessante essa atuação dessa nova geração dentro do jornalismo. Eles não pensam, por exemplo, você é servidor público, vou descansar. Não, eles querem atuar dentro da profissão da melhor forma possível, de várias maneiras. Eles não querem aprender só a fazer TV. Eles querem saber fazer bem TV, fazer bem rádio, fazer bem internet, conseguir ser um profissional multitarefa, que é uma coisa que a gente não pensava antes, a gente pensava muito na especialização. Eles não, eles querem um pouco de tudo, eles têm essa sede de saber fazer bem qualquer coisa. E aí isso é interessante para o mercado, isso é interessante para as empresas. Não, isso é muito legal, mas e o digital? Que hoje o digital, na visão de alguns, de muitos alguns, é a grande solução de tudo. Então tudo se resume, por exemplo, hoje ao mundo digital.
Tanto é que hoje o conflito da mídia tradicional com a digital é algo que existe, não deveria haver essa divisão, porque são complementares, mas a gente vê muita gente que está transformando, alguns que estão saindo do curso de jornalismo e enveredando pelo lado do jornalismo digital, das plataformas digitais, e outros que fazem o curso, não sabem nem para que está fazendo, mas tudo bem. Então, como é que está essa participação do digital no jornalismo hoje? Eu nem falo tanto do digital, eu acho que é mais a pejotização, como a gente chama. Ninguém mais quer ser funcionário, né? Todo mundo quer ser seu próprio empresário, sua própria empresa. E aí o digital ele dá essa oportunidade de você, com uma câmera, com um microfone, com uma estante atrás, você já fazer o seu próprio negócio. Dentro da comunicação, dentro do jornalismo, dar sua opinião, colocar aquilo que você sabe para que outros comecem a te seguir, a monetizar. Então isso tem muito, né? Isso é uma realidade que o mercado hoje vai ter que trabalhar com isso. Mas mesmo esses profissionais, eles também estão voltados mais para a iniciativa privada do que para o serviço público, por exemplo. Né? Eles querem trabalhar com empresas, eles querem mostrar que eles conseguem dar um bom serviço para uma empresa, mesmo que não sejam servidores daquela empresa. Então eu acho que alinha muito com o mercado de trabalho. Então vamos ver, vou puxar aqui o lado crítico da Cineida. E o conteúdo digital? É péssimo. É péssimo, porque falta muita profissionalização. E aí é o que eu falo sobre a questão das mídias tradicionais, por exemplo. Não adianta você ver, o jornalista vai lá na sua rede social, no seu Instagram, e solta, e fala, e não sei o quê. E aquela informação pode até circular, ocorrer, mas a pessoa só vai acreditar que aquilo é verdade mesmo se tiver publicado ali na mídia tradicional. Se tiver colocado ali, se ela tiver visto no G1, na Folha, né, numa mídia tradicional. Num portal que tem credibilidade, no meu, Política Macuxi. Mas se não, ela não vai acreditar que aquilo realmente aconteceu, que é verdade aquilo. Então, ainda está faltando esse salto de profissionalização para que as pessoas associem não apenas aquilo que elas dizem no trabalho, que elas fazem lá, com a credibilidade. A credibilidade ela é a moeda que faz com que você seja um profissional bom ou ruim no mercado. E como é que você vê? A gente volta um pouquinho para o digital, mas tu tem aqui os jornalistas que são, vamos dizer, trabalham muito fortemente com a qualidade da informação, com a credibilidade, né, que eles querem dar ao seu nome e às suas marcas. Como é que hoje você concorrer, você tem teu portal Política Macuxi. E aí você concorre com aquele que vai com o perfil lá do Facebook ou do Instagram, lançando, querendo dar furo, e você vai, portanto, você vai pesquisar, não, deixa eu ver quem é. E aí você se depara que é vamos dar um elogio, um autodidata, né, que para a gente não usar outro termo, que não dá para concorrer. Como é que é isso no mercado? E o pior de tudo, está proliferando, prostituindo o mercado e prejudicando aquelas pessoas que estão saindo das universidades com formação, com capacitação para concorrer com quem não teve esse esforço. Não que sejam, vamos dizer, que a gente exclua do mercado, não é isso. Mas quando a gente fala de qualidade, do resultado, a gente fica com vergonha do que a gente vê. Pois é, mas aí eu acredito que vai muito também do que as empresas querem, né? Claro que todo mundo quer pagar pouco. Quer pagar pouco? Eu quero pagar pouco. Mas aí de que adianta você pagar pouco e o teu retorno ser pouco também, igual você paga? E eu não tenho nada contra quem é autodidata, até porque eu fui, né? Eu era jornalista antes de ter a formação em jornalismo, porque na minha cidade não tinha um curso. Eu me formei em letras primeiro, depois que eu fiz a segunda faculdade. Mas você tem que conseguir se profissionalizar. Você vê lá, o cara é mecânico, ele não tem nem ensino fundamental, como ele vai entender como é que o jornalismo funciona? Como é que ele vai entender como é que o comércio funciona? Para você, não é fácil você fazer jornalismo, ser produtor de conteúdo jornalístico, não é fácil. Você tem que trabalhar com muita pesquisa, você tem que trabalhar com muita ética. A informação, você tem que trabalhar com muita responsabilidade com ela, né? A responsabilidade, ela rege a informação.
Você é responsável por aquilo que você publica. Você não pode publicar qualquer coisa sem verificar se aquilo é verdade ou mentira. E para você verificar, você tem que entrar em contato pelo menos com 2 ou 3 pessoas. Você não pode fazer um jornalismo declaratório. Eu declaro que isso é verdade e só porque você está ali declarando Deus, aquilo vai ser verdade. Não acontece, não pode existir assim. Então essa diferença desse papel do jornalista que é uma coisa que tem que ficar muito clara. Quando você faz academia, quando você estuda, quando você se forma, quando você tem sua formação, você consegue colocar a credibilidade e aquilo que você aprende sobre o que é o jornalismo e como ele funciona no trabalho que você exerce para o mercado. Então, a tua credibilidade enquanto profissional, ela é transmitida por osmose, eu digo, para as empresas que você atua, que você trabalha. Pô, se a Cineida está publicando, se o Weber está colocando, então é verdade. Você trabalha com a informação, com comunicação, você vê isso. Então, aqui no Falando de Negócio, se você está falando daquele negócio, é porque aquele negócio existe. Se você está divulgando aquele negócio, é porque ele faz uma diferença no mercado. Hoje a gente tem aqui 6 mil empresas, 10 mil empresas. Por que essa empresa é divulgada num Falando com o Negócio? Porque é uma empresa que se destaca dentro do segmento do seu mercado. Então, ela vir ser divulgada num veículo que você está fazendo essa informação é diferente de, por exemplo, ela colocar na página do Facebook do fulano lá que não sabe nem qual é a rebimboca da parafuseta. Então, a pessoa não é dono de uma empresa, não é dono de um negócio, se ele entender como é que funciona o negócio dele, como é que ele ganha dinheiro com aquilo. Então ele entende que a credibilidade e o jornalismo ele é uma coisa só. A credibilidade e o marketing é uma coisa só. A credibilidade e a comunicação e a informação é uma coisa só. Qual o mercado ideal que você consideraria para o jornalismo? Mercado roraimense. Um mercado de empresas, né? Eu acho que o mercado é um mercado em que o jornalista saísse para o mercado e tivesse mais oportunidades de profissionais de atuar em várias empresas, ter possibilidades, ter oportunidades salariais boas, ter oportunidades de trabalho bom, ter estrutura para você fazer. Fora do eixo público. Fora do eixo público. Como todo mundo, né? Todo mundo quer, eu acho que todo mundo tem o mesmo sonho em Roraima, que o eixo público não seja o central aqui, né? E, Cineida, está chegando ao final do nosso bate-papo. Eu queria que você deixasse... Rápido, né? É rápido, o negócio aqui é rápido. Queria que você deixasse sua mensagem para quem está entrando no mercado, seja jornalista, seja qualquer área de atuação, porque você construiu o que é mais difícil para qualquer profissional, que é o seu nome. O que a gente tem na vida é o nome da gente. Se a gente não valorizar isso, não tem o que ficar fazendo nessa terra. Pode pular para cima ou para baixo, né? Dependendo do teu comportamento ao longo da vida. Então, qual é a mensagem que você passa para essa turma que está chegando? É resiliência. A primeira coisa para você ser jornalista, você tem que ser resiliente. Você tem que ter energia, você tem que ter disposição de mudar a realidade que você vive. Quando você trabalha no jornalismo tradicional, você muda aquela realidade da pessoa que está ali, não consegue ter energia, não consegue ter água, buraco na rua, a fome. Então você já devolve para a sociedade aquilo que você recebeu sendo profissional de comunicação. Quando você está trabalhando com marketing, você devolve para uma empresa, você transforma uma empresa, que às vezes é um pequeno negócio, com aquela divulgação, com aquela informação que você faz, num grande negócio, numa grande marca, num grande nome. Então, você ter resiliência e você conseguir trabalhar com ética e credibilidade, ele transforma o mundo ao teu redor com a comunicação, com o marketing, com o jornalismo, e isso faz toda a diferença, né? Porque a gente não está nessa terra só para a gente nascer, comer e morrer, a gente está nessa terra para a gente mudar a realidade que a gente vive, seja para o bem ou seja para o mal. E seja sempre para o bem, né? Transformar sempre no positivo, sejam resilientes. Cineida, quero te agradecer mais uma vez. Pelo convite. A Cineida é uma parceirona, volto a dizer, ela é responsável, inclusive pelo meu mestrado, tá? Isso aí é outro detalhe que eu conto depois, né? Mas faça mestrado. Forçou e tem sido muito, muito legal. Então, pessoas com essa característica, pessoas que incentivam os outros, tem que estar no Falando de Negócios. Tem que fazer, a gente faz questão de trazer para contar a sua história e para mostrar que ninguém nasce pronto. A gente evolui, a gente aprende, a gente chega onde a gente quer, mas sem esforço não tem aquele prazer, aquele gostinho do brinde da vitória. Até a próxima segunda. Obrigado a todos. Tchau. Beijo, beijo. Tchau, tchau.